Para meu querido irmão Oscar. Meus pais são os melhores desse mundo. Eles me apoiam em todas as minhas decisões e cuidam de mim como se fosse uma pedra preciosa que em um pequeno deslize quebraria. Mas tinha uma coisa que era motivo de briga diariamente na nossa casa. O fato de eu ser proibida de estudar em uma escola. Isso porque, 3 anos antes de eu nascer, eu tinha um irmão, que um dia, em um atentado na escola, faleceu em um tiroteio. Até hoje não sabe quem foi o responsável, e pelo trauma meus pais escolheram que eu nunca pisaria naquele ambiente. É claro que eu estudava, tinha professores particulares para todas as matérias, mas não adiantava nada, porque meu maior sonho era poder estudar em um colégio. Eu queria encontrar as respostas que me faltam sobre o mistério que assombrava minha família. Enquanto estava pensando no meu quarto, lembrei de uma conversa que tive com minha melhor e única amiga. Agatha, eu sei que deve ser difícil aceitar essa dura realidade. Eu queria que você estudasse junto comigo, mas até hoje não sabem quem foi. A verdade é que seus pais estão certos de não deixar. Até você, Luana, eu tenho tantas dúvidas sobre o que aconteceu ou como ele era. Eu queria tanto tê-lo conhecido, Lu. Toda vez que eu toco nesse assunto, minha mãe muda o humor completamente, deprimida, mas sinto também como se tivesse algo preso à sua garganta, que a sufoca. Eu vou desvendar o que aconteceu, quero descobrir a versão completa, não a versão contada por todos à minha volta. Um dia eu escutei meu pai dizer à minha mãe que seu irmão não deveria ser alguém aleatório para o atirador. Ele era um alvo planejado. Não faz sentido algum, ninguém o machucaria. Era um menino tão doce. Foi o que a minha mãe disse, mas pensa, por que apenas seu irmão foi uma vítima? Comecei conversando com a única pessoa que eu sabia que estava lá no dia, meu professor de biologia, Renato. Professor, posso te perguntar uma coisa? Claro, Agatha, qualquer coisa, respondeu simpático como de costume. O que aconteceu no dia 3 de janeiro de 2003? O dia que o Oscar faleceu. O sorriso contagiante que roubava a atenção em seu rosto rapidamente desapareceu. Eu não estava lá, e eu acho que você não deveria falar sobre isso comigo. Você sabe como são seus pais, respondeu de forma curta e grosseira. Vamos voltar à matéria, tá bom? Perguntou, forçando um sorriso, tentando acobertar sua resposta ríspida anterior. Eu só queria saber o que você sabe, o que foi contado a você. A pessoa que mais sabe é a diretora Sofia, que recebeu todas as informações passadas pela polícia. Depois daquele dia, foi proibido pela própria falar no recinto escolar sobre. Acho que o que ela queria é abafar esse caso. Agora chega desse assunto. Só me pode me demitir. Fui ordenado a não lhe contar nada e isso que irei fazer. Só tinha um jeito de descobrir se ele realmente não estava lá. Isto é, me disfarçar, entrar na escola e procurar nos registros do dia. E assim fiz. Como suspeitava, ele estava. Assim vi que tinha sido enganada. Resolvi que, antes de tudo, iria contar a Luana o que havia descoberto. Foi quando ela me contou algo novo. Depois da nossa conversa, contei para meu pai. Ele me disse que sua mãe tinha discutido com ele, o acusando de não cumprir seu papel como delegado, já que sua mãe havia dito quem era o assassino e ele não pôde fazer nada, e que o criminoso trabalhava lá na escola, a conhecia e tinha feito por vingança. Essa pessoa só não foi feita por falta de evidência. Eu tenho que falar com ela, mas antes com meu professor, respondi. Quinta-feira era meu dia de aula com ele, mas quando chegou essa data, tive uma surpresa. Renato tinha se demitido. A única pista que eu tinha. Foi quando decidi vir tirar satisfação com minha mãe. Você sabe de algo, não é? O que você anda me escondendo? Gritei furiosa. Não fale assim comigo, por favor, mantenha calma. Não desvia do assunto. Eu cansei dessas desculpas, versões rasas, falsas verdades. Vou ser direto ao ponto. Você sabe quem foi o culpado pela morte do seu filho? Eu não sei quem anda colocando essas ideias na sua cabeça, mas se eu soubesse quem foi, essa pessoa já estaria presa. Não foi presa porque não teve prova suficiente. O Rodrigo é o culpado, não é? Que piada é essa? Por que eu colocaria o assassino do seu irmão para te dar aula se eu soubesse quem era? Eu te contei tudo o que você precisa saber sobre o Oscar. Não insista mais. Essa é a verdade, já cansei de tentar te explicar. Sonhe menos e aceite a realidade de uma vez por todas. Aquela mulher já destruiu o suficiente naquela época. Ela não vai destruir o que sobrou dessa família, não mesmo. Que mulher? Não tem nenhuma mulher em nenhum momento. Não existe nenhuma mulher. Estou apenas cansada e principalmente farta de aguentar essas fantasias da sua cabeça. Eu nunca tinha brigado assim com ela, mas também nunca tinha escutado tantas desculpas, histórias mal contadas, explicações que faziam sentido demais para uma situação tão cheia de furos. Eu não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é passível de fazer sentido. Eu não, quero uma verdade inventada. Ficamos sem nos falar por semanas, até que um dia, mexendo em algumas coisas da minha mãe, procurando o livro para ler de Clarice Lispector, eu vejo uma caixa empoeirada, provavelmente guardada há 20 anos. Abri e vi uma foto de uma mulher e minha mãe abraçadas. Atrás do retrato, escrito: eu e minha amiga Laura. Embaixo dessa caixa, uma com menos poeira, guardada há menos tempo.
Eram recordações, e junto uma carta escrita pela minha mãe, contando sobre o pior dia de sua vida. E, assim, descobri quem ela acusou naquele dia, a própria amiga dela, Laura, que hoje usava outro nome, Sofia, ou diretora da escola. Quando eram adolescentes, Laura foi acusada de manipular notas de alguns alunos pela minha mãe. Isso destruiu sua vida, tendo que mudar de nome e de aparência, e isso para que ninguém mais a reconhecesse. Minha mãe só descobriu, infelizmente, quem ela era depois. Nenhum policial acreditou nela, e minha mãe teve que viver com a culpa. Eu só conseguia pensar como fui injusta com ela. Desci correndo para pedir desculpas a ela quando a campainha tocou. Eu abri a porta e me surpreendi quando vi que era Rodrigo, contando que tinha visto tudo e se escondeu por sofrer ameaças diárias da diretora. Ele disse que não podia mais guardar aquilo e iria testemunhar. Sofia foi presa, eu finalmente pude estudar onde sempre sonhei, e o mais importante para mim, pude fazer justiça a quem merecia, a meu irmão mais velho, Oscar.